Fala pessoal, beleza? Aqui é o Herbert do Obra de Casal e hoje nós vamos falar então sobre a questão da escolha do terreno, né? O que deu certo para nós e o que também não deu certo, né? A gente teve uma certa aventura aí nessa parte de escolha do terreno e no final eu vou falar para vocês algumas contas bobas que a gente fez com relação ao metro quadrado e tudo que foi de fato, né, o determinante para nós aí. Olá, pessoal. Como o Embet disse, e como eu disse também, a gente vai estar dividindo aquilo que funcionou para a gente, né? Como a gente comentou no vídeo sobre comprar pronto ou construir, a gente sempre optou por ter uma casa mesmo. Um apartamento não era uma opção para a gente. Então, a gente queria um lote que tivesse um espaço bacana, porque a gente pensa em ter cachorro, então a gente acha que o espaço é interessante para a gente, que seja para ter uma horta para a gente mesmo e tal. Então a gente começou a nossa busca pelos lotes, né? Inicialmente a gente acha um lote bacana e tudo. O Ebert até chegou a conversar com o dono do lote e ele vai explicar isso mais certinho para vocês. Esse aí foi uma piada, né? Nossa. E a gente chegou quase que a fechar mesmo esse lote, mas acabou não dando certo e tal. A gente procurou em vários bairros, é, olhamos questão de tamanho, o que a gente pensava e tal, e até chegar no lote que a gente vai construir a nossa casa hoje. E eu vou deixar ele falar também um pouquinho pra vocês. Então, olha só que doideira. A gente pegou um bairro novo aqui na cidade e tal. Aí achamos um lote, aparentemente plano, e ligamos pro cara. O cara de uma cidade vizinha, ligamos para ele e tal. E descobrimos que o valor que ele queria estava um valor abaixo do mercado. O lote, mais ou menos nesse bairro, aqui na minha cidade, na verdade, a maioria dos lotes de 360 metros, eles estão na faixa de 100 mil. Só que esse lote, ele tava por 80 mil, se eu não me engano. Tava mais ou menos 80 mil, 85 mil. Então, assim, a gente pensou, poxa, um lote 360, basicamente plano, não, fechou, né? É isso aí. E aí eu fui na imobiliária que estava cuidando do lote, eles me mostraram, falou que o lote estava tudo ok e tal. E eu falei assim, beleza, cara, vamos fazer o contrato aí de compra e venda e vou mandar bala. Aí a gente fez o contrato de compra e venda, o cara veio dessa cidade vizinha, assinou o contrato, tudo certinho, me entregou a documentação, a gente bateu um papo e tal. E aí eu pensei, aí eu perguntei o cara, falei assim, qual que é o próximo passo? Perguntei o cara da imobiliária, porque a gente não sabia, né? Eu falei assim, qual que é o próximo passo? Aí ele falou assim, ó, você tem que fazer o plano altimétrico e procurar um arquiteto. Aí eu procurei primeiro um arquiteto, aí eu falei assim, realmente, antes da gente fazer a escolha, né, eu só perguntei uma profissional da área, perguntei assim, olha, a gente vai começar a construir e tal, o que, que você precisa para poder desenhar a casa para nós? Eu preciso do plano do projeto topográfico, que é as demarcações, né, mostrando como que o tamanho do terreno, e o plano altimétrico mostrando as curvas de níveis, para saber se o terreno está torto, se não está e tudo mais. Bom, o que, que nós fizemos? Pegamos esse contrato de compra e venda, bonitinho, basicamente o lote já era nosso. Peguei, fui lá, mandei fazer o plano altimétrico, legal, levei para o arquiteto para ela dar começar a dar uma analisada. Aí a gente começou a busca pelos arquitetos, que aí é assunto de outro vídeo. Bom, nesse meio tempo, eu perguntei de novo no imobiliário qual que seria o próximo passo. Eles falaram assim, olha, você tem que procurar um cara que trabalha na Caixa, que é um interlocutor, ou a gente arruma para você aqui um advogado, um contador, não lembro na época, que faz essa documentação e cobra tanto. E aí o que, que eu fiz? A gente começou a procurar sobre esses interlocutores da Caixa. E aí a gente achou de fato um cara. E esse cara, né, ele pegou toda a documentação para nós e tal. Falou assim, olha, antes de tudo, a gente vai verificar se você tem alguma pendência jurídica e depois a gente vai verificar se o lote está com alguma pendência, né, que é o certificado de união, né, alguma coisa assim, registro de união, sei lá. Beleza. Quando ele puxou os dados do cara, o cara estava com uma dívida perante o governo. E o que acontece quando o comprador ou o vendedor tem alguma dívida, tá? É o seguinte, só para vocês entenderem a triangulação do negócio. Eu sou o comprador. Só que quem que vai pagar o dono do lote é a Caixa, porque nós estamos pegando dinheiro emprestado com a Caixa para construir. Então o que, que a Caixa tem que fazer? Ela tem que se segurar. E para ela se assegurar, o que, que ela faz? Ela pega o terreno que a gente está comprando, coloca no nome dela, depois que a gente tiver pago tudo certinho, ela transfere para o nosso nome, beleza? Que é o famoso taxa de ITBI. Só que aí,
Se a gente comprasse esse terreno com o dono dele, né, com essa dívida e tudo mais, o que ia rolar? O meu dinheiro ia ficar travado, porque a Caixa ia pegar o meu dinheiro, né, a minha entrada, pegar o dinheiro dela para comprar o terreno e o governo ia congelar os investimentos. A Caixa ia me cobrar o valor desse terreno e, dependendo da pessoa, a pessoa ia perder tudo, tá? Porque ela não ia conseguir pagar e tudo mais. Nós chegamos até a cogitar a hipótese de pagar essas dívidas para comprar o terreno, porque compensava, né? Só que aí a dívida do cara era um pouco alta, era um negócio de 50 mil na época tal. Procurei um advogado e ele me aconselhou a não fazer isso. Conversando com esse interlocutor da Caixa, aí que a gente começou a entender. Só para vocês terem uma ideia, esse pessoal que faz, né, o chamado de interlocutores da Caixa, geralmente são pessoas que têm uma boa imobiliária ou trabalham, né, fazendo essa intermediação. Eles não podem cobrar nada da gente com relação à parte documentacional do terreno e para abrir a concha, ter o envolvimento com a Caixa, beleza? Eles não cobram. Então, eu já descobri ali que o cara da imobiliária antiga já queria me passar meio que, não é que passar para trás, mas ele estava meio que enganando a gente, ganhar dinheiro fácil, né? Colocando um profissional que não tinha nada a ver na área, tá certo? Então a gente desistiu desse terreno. Ao desistir desse terreno, a gente perdeu aí, né, o projeto topográfico e na época tinha ficado uns R$ 450, beleza? Então a gente perdeu esse dinheiro e a gente começou uma busca, né, por um novo terreno, tá? Quando a gente fala de busca, é um processo demorado, não é fácil, porque foram vários domingos que a gente saía de carro e ficava andando nos bairros e tirando foto de plaquinha de vende e ligando para o dono e procurando saber e olhando site de imobiliária. Eu acho que quando a gente começou mesmo a buscar os lotes, olhar a casa, eu acho que esse processo todo deve ter demorado uns 4 meses ou mais. A gente buscando, a gente olhando. Não é fácil. Não vai ser aquele primeiro lote que você vai bater o olho e falar assim, é esse aqui. É sempre bom olhar direitinho. No nosso caso, a gente olhou o terreno primeiro e olhou o arquiteto. Mas tem alguns arquitetos que ajudam na escolha do lote e tal. Talvez isso facilite. Como eu sempre falo, tem que ver o que vai funcionar para cada um. Eu quero um lote grande. Ah, não, um lote pequeno para mim tá bacana. Então tem que ver o que tá na expectativa de cada um, o que tá dentro da realidade de cada um, né? E outra coisa que é importante também a gente destacar os benefícios que esse terreno vai te trazer na hora da construção. Porque veja só, nós tínhamos a opção de construir num terreno que pertence à família, né? E não compensou para nós naquele primeiro momento pelo seguinte, era um terreno com desnível muito grande. E quando você tem um terreno com desnível muito grande, a gente vai gastar muito na fundação. Imagina um terreno assim, e para ficar alinhado, né, pelo menos no nível da rua, a gente teria que gastar isso tudo aqui de fundação. E aí, antes de falar assim, eu não quero, ou vamos fechar isso mesmo, o que nós fizemos? Levamos um arquiteto lá no lote. A gente levou 2 arquitetos no lote. Pediu para eles dar uma analisada. Eles analisaram e falaram assim, olha, para fazer uma casa aqui, vocês vão ter que fazer uma fundação muito grande e tal. E uma dessas arquitetas nos recomendou procurar, então, um engenheiro estrutural, um engenheiro de fundação. Aí a gente procurou esse engenheiro e ele falou assim, olha, para esse desnível que vocês têm no terreno, vocês vão gastar aí, tipo assim, 50 mil para fazer só a fundação, para depois jogar a casa por cima. Então, isso aí pesou muito para nós. Como o terreno era mais ou menos assim, por mais que nós fizéssemos a casa aqui, ó, eu teria aqui o vizinho. Então, a gente teria que fazer um muro muito grande e tal. Então, colocando na balança, a gente viu que não compensava usar, mesmo a gente já tendo o terreno, não compensaria, tá? Então, nós optamos, de fato, em buscar. Por isso que ela falou que demorou uns 4 meses por causa disso. Porque é muito legal a gente destacar aqui para vocês, é o seguinte, olhar o terreno é fácil. Você chega, bate o olho no terreno e fala assim, quanto custa esse terreno? Esse aqui é um terreno de 360 metros e custa 100 mil. Legal. E foi a maioria que a gente achou um terreno de 360. Nós chegamos a olhar um terreno menor, um terreno de 240 metros quadrados, que estava custando mais ou menos 80 mil cada terreno. E a gente falou assim, 240 metros, se a gente for construir uma casa aí de 100 metros quadrados, legal, né? Vai sobrar em um quintal interessante e tal. Só que esse não foi o fator de decisão. Como a gente tem essa pegada mais técnica, a gente é engenheiro e tal, a gente começou a analisar de fato o custo do metro quadrado.
Porque depois que a obra estiver toda pronta, a sua casa ela é valorizada através de um conjunto. É o conjunto muro, o conjunto construção, o conjunto fundação e o conjunto terreno, né? O local e tudo mais. Então a gente optou por um bairro que está em desenvolvimento, mas é um bairro já considerado bom. É um bairro que tende a crescer. Então, se ele tende a crescer, os lotes lá tendem a ficar mais valorizados. O segundo ponto foi o metro quadrado. E aí, nessa ideia do metro quadrado, a gente optou por um lote, e é até legal falar que esse lote estava em leilão. É, Só a que, gente é boa, tentou. depois a gente vai fazer um vídeo sobre essa parte aí. Vou mostrar pra vocês onde acha e tal, legal. Depois a gente vai fazer um vídeo, então, sobre essa parte de leilão. A gente chegou a ver esse mesmo lote que a gente comprou hoje. Destino. A gente viu esse lote num leilão. Ele foi no dia do leilão pra tentar, pra ver quanto que estaria o lote lá e tal. Acabou que eu não sei o que aconteceu no dia. Não, eu dei lance, aí tinha um cara que também ficou dando lance, Aí acabou que. saiu pro cara. O cara deu um lance de, tipo assim, de 85 mil, se eu não me engano. E aí eu vi que, porque como o lote tinha uma pendência também jurídica, então corria o risco de duas coisas. Eu colocar 85 mil no leilão e o juiz falar assim, não, esse lote não vai ser vendido mais. Eles têm que me devolver esses 85 mil. Só que eu teria que transferir os 85 mil para o dono do lote, né, pro leiloeiro. E aí depois eu vou explicar isso em outro vídeo mais certinho para vocês entenderem como é que funciona o leilão. Eu já participei de alguns, dá ter um pouquinho de experiência. Mas aí acabou que o juiz fez isso. O juiz falou que o lote não poderia ser vendido. Então ele voltou para o antigo dono. E aí acabou que a gente conseguiu. Aí acabou que uma outra pessoa comprou esse lote. E eu não sei da onde, como que você conheceu ele? Ah, nem lembro também. Eu acho que foi no Facebook, eu achei um cara. Ah, foi mesmo. No Facebook eu achei um cara que estava vendendo um terreno normal, 360 metros, tá bonitinho. E eu falei assim, cara, esse terreno tá disponível? Aí ele falou assim, não, eu acabei de vender. Qual o terreno que você está querendo? Eu expliquei, olha, a gente está querendo um terreno com custo-benefício bom, com uma plenitude legal. Aí ele me falou, olha, eu tenho um terreno no bairro que vocês estão querendo. É um terreno de 500 metros quadrados, só que ele é de esquina, é um terreno muito bom. Aí eu falei assim, uai, peraí, esse terreno eu conheço ele. Aí ele falou que era o terreno do leilão e tal, e acabou que a gente E optou por ele. acabou voltando pro mesmo lote, né? Só que quando a gente foi lá ver o lote, aparentemente o lote era plano, Exato. né? Tipo, à primeira vista foi uma coisa que em tese erramos também, mas quando a gente bateu o olho, aparentemente o lote era plano. Então, não, beleza. A gente vai ter um lote com um tamanho legal, o preço tá bacana, então beleza, vamos fechar. Compramos o nosso terreno. E legal de falar é que a gente só comprou o terreno por causa disso. O metro quadrado estava muito bom, tá? Sim. Então a gente pegou lá o valor do lote e divide pela metragem, né? Pelo tamanho dele. E ao fazer isso, esse lote de 500 metros quadrados, ele estava dando um metro quadrado menor de todos, inclusive daquele que eu falei de 240 metros quadrados, né? Que era 80 mil, estava dando aí seus 300 e... A gente fez uma colinha aqui, ó, 373 um metro quadrado. E o que a gente escolheu estava mais ou menos dando aí uns R$ 200 aí o metro quadrado. Então, ou seja, para a gente compensou isso. E olha que né, todo o terreno, aí vai de cidade a cidade e tal, mas todo o terreno ele tem que ter um recuo para você construir a casa. Então, mesmo considerando o recuo, né, que aqui na nossa cidade é de 5 metros da rua, que aí você pode começar a sua construção. Como o lote tem tipo 30 metros de fachada, então a gente ia perder aí 150 metros quadrados. Se você falar assim, nossa, 150 é muita coisa. Sim. Então no final a gente ficou com um lote como se fosse um lote de 360 metros quadrados. Só que com um valor de metro menor, né? Um custo-benefício bem melhor para nós. Então por isso que a gente optou, né? Foi o fator, talvez um fator segundo mais forte para a gente fechar esse lote. Primeiro, era um lote muito bonito, né? Um lote de esquina, bonitão. Segundo, o metro quadrado estava bom. Terceiro, a gente já estava de olho nesse lote, a gente já tinha olhado, viu que era legal. Aparentemente, com essa plenitude boa, né? Parece um plano. Tinha um leve caimento, mas a gente pensou, isso aqui é normal de ter, né? E aí, isso foi bom. Então a gente fechou. Aí a gente foi lá, fez um contrato de compra e venda com um advogado, tudo certinho, tá? Igual a gente falou no último vídeo, né? Que tem que ter. Só lembrando, por exemplo, você que já tem às vezes um lote na família e tudo, para a Caixa aceitar esse lote para financiamento, o lote tem que estar com a documentação toda certinha. Como ele disse que a gente tinha um lote de família para construir, outra coisa que pesou também é porque esse lote ele não estava com a documentação regularizada.
Então a gente não sabia quando que essa documentação seria regularizada. Então, como a gente já estava com um tempo menor para construir, esse lote acabou não sendo viável para a gente, né? Mas às vezes tem alguém que tem um lote, às vezes que é da família, que o lote está disponível. É importante que essa documentação ela esteja 100% certinha, caso contrário, vocês não vão conseguir fazer o financiamento da Caixa com a documentação toda É, atrapalhada. Porque antigamente o pessoal não tinha costume de fazer escritura, tudo bonitinho, era tudo no contrato e tal. Ah, vou construir aqui e tá lá até hoje. Só que hoje em dia com isso é mais complicado. Então, um ponto importante quando vocês forem escolher um lote para construir e tal, procurar saber essa questão da documentação, se tá tudo certinho, se tá tudo em dia. porque uma coisa é o contrato de compra e venda, é a garantia que você está comprando. Mas o lote tem que ter o registro imobiliário, porque senão a Caixa não consegue transferir para ela, né? E só através daquele. Tem gente que faz até na nota promissória o contrato. Isso não é válido, judicialmente não é válido. Comprova que é seu, mas para a Caixa não daria. Aí, esse aí de fato foi um fator. E a questão da escolha do terreno, então, foi isso. Primeiro, a gente errou por não ter olhado a documentação, né? Ou seja, a gente não errou, a gente errou no. O cara, né, tinha uma pendência jurídica. O lote da família não seria legal, porque a gente ia gastar muito na fundação e ainda também tinha essa questão da escrituração, que eu estava esquecendo. E por último, a gente comprou um terreno legal, bacana. O que a gente errou? Nós não levamos um profissional, né, lá. Talvez teria sido interessante a gente ter gasto o valor de novo do projeto topográfico antes de comprar o terreno. E aí a gente não fez isso, né? Então a gente comprou o terreno, a gente até levou, acho que um profissional lá que falou, olhou e falou, nossa, esse terreno é legal, vai ser show construir uma casa aqui e tal, tal. E puf, Aí quando a fechamos. gente Compramos emoção, fechou. Aí quando a gente foi fazer o projeto o topográfico, né, o planeamento, a demarcação do lote, a gente viu que o lote tinha um desnível muito maior do que a gente conseguia 6 metros. imaginar, né? E 6 metros é muita coisa. Então, mas como o lote ainda era maior e tudo, a gente conversou com a arquiteta e tudo, ela falou que dava para fazer um trabalho bacana, a gente optou por continuar com o mesmo terreno e é o que a gente vai construir Isso. a nossa casa. Na parte 2 do vídeo, aí a gente vai falar específico do nosso terreno, a questão dos desafios que a gente está tendo depois que a gente começou a mexer no terreno. Aqui na parte 1 a gente vai concentrar sobre nessa parte da escolha. E outra coisa de escolha, que isso daí é muito importante a gente atentar, é o seguinte. Existem terrenos que o pessoal faz um aterro antes, que é geralmente o terreno que é declinado, né? O pessoal joga a terra, às vezes não faz uma boa compactação e te vende o terreno como se ele fosse planinho, bonitinho. E aí, quando você vai fazer a compactação para sua casa, ou vai fazer a sondagem, o que é a sondagem? É o estudo do solo. Né? O cara chega lá, vai fazendo alguns furos no seu terreno para descobrir a composição da terra, se é rochoso, se é mais argiloso, o que é. E aí, quando não tem uma compactação boa, você vai ter que pagar para fazer uma compactação, demora um tempo para fazer isso, e ainda assim a sua casa corre o risco, né, de depois aparecer algumas fissuras, quebrar, etc. Aí você tem que fazer uma fundação muito mais reforçada, e aí você acaba gastando mais. São os terrenos aclives, que é subindo. E aí, esses terrenos tendem a ser um pouco melhor, um pouco menor, é melhor do que os declinados. Beleza? Só que o aclive tem o seguinte: então você vai ter que construir sua casa e provavelmente a gente vai fazer uma fundação aqui na frente, mas a gente não tem que preocupar com Ou então você vai compactação. tirar a terra, mas aí no fundo você tem que preocupar com o muro de arrimo, que Exatamente. é uma coisa que também não é barata. Que não é Então barato. tem que pesar muito bem na balança, né? Conversar com quem já teve essa experiência de construir ajuda muito, mas eu acho também que a gente não deve escutar todo mundo, porque se a gente for escutar a opinião de todo mundo, Foi o que a gente fez. a gente fica louco, Exatamente. né? Então, eu penso dessa forma, procurar bastante, olhar, conversar e tudo, e ver aquilo que encaixa melhor para cada um. No final, para ser sincero, o que compensou assim para nós teria a gente optado, né, em fazer a nossa casa acompanhando o perfil natural do terreno o máximo possível. Porque aí você vai gastar menos com aterramento, que igual eu falei, não seria legal fazer um aterro. Vai gastar pouco com
a correção do terreno, né, que é vir com a máquina, alinhar ele bonitinho e tal, fazer a terraplanagem, ou você construir sobre o solo, né, que seria o aéreo. Então, que aí acaba gastando também com fundação e tal. Então, é um equilíbrio dos três que tem que ser feito. Né? Então, na nossa prioridade era tentar acompanhar, inicialmente, a nossa prioridade era acompanhar o perfil natural do terreno. Ia dar uma parte aérea, ok, mas era pouca coisa, então a gente teria que fazer um aterro e a parte de muro de arrimo seria muito pouco inicialmente que nós iríamos fazer. Tá? E aí, na parte 2 do vídeo, aí sim a gente vai falar a característica do nosso terreno, que é um terreno aclive, com esse desnível, né, que a gente falou de mais ou menos 6 metros, e alguns problemas que nós tivemos no meio do caminho por dois motivos. Primeiro, que a gente não conhecia o terreno perfeitamente, mesmo fazendo sondagem, e o outro, que a gente escutou opinião demais, e eram opiniões de profissionais. Aí que foi o custoso para nós. Beleza? Então é isso. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a escolha do arquiteto, o que a gente levou em consideração, qual foi a nossa escolha. E por hoje é só. Abraço!